Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma empresa que eu particularmente gosto muito. É uma empresa bastante relevante e está situada nos melhores setores para se trabalhar aqui no Brasil, que é o setor agrícola. Nós vamos falar do resultado do segundo trimestre de Kepler Weber. Foi um resultado bastante forte, bastante positivo. E eu vou mostrar aqui, vou trazer os números para você da empresa e os números de rentabilidade dela. Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá. A Kepler Weber é uma empresa que atua no setor agrícola, que é um dos setores principais aqui que carrega o nosso PIB nas costas. Ela atua no setor de soluções para armazenagem pós-colheita. Ou seja, a empresa ela investe em tecnologia e suporte ao produtor fabricando sistemas de armazenagem e movimentação de grãos, tanto para o segmento agrícola quanto para o segmento industrial. A empresa ela tem 4 centros de distribuição localizados no Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás. E a carteira de clientes da companhia é composta por cooperativas, produtores agrícolas, industriais, segmento de beneficiamento, trade companies, empreendimento de médio e grande porte no Brasil e em mais de 40 países, ou seja, uma empresa bastante relevante, bastante grande. Como eu falei, o setor agrícola é um dos principais setores aqui no Brasil, só que ele tem sérias deficiências, que é deficiência de logística e deficiência de armazenagem de grãos. E a Kepler Weber atua exatamente nesses pontos, nesses dois segmentos, porque ela desenvolve tecnologias para armazenagem de grãos e ela também atua no segmento de gerenciamento de terminais portuários. Então, ela atua também no escoamento da produção para os diversos mercados, tanto interno quanto para o externo. Mas vamos analisar os números da empresa, que eu sei que é o que você quer. Vamos analisar então a Kepler Weber. Olhando os números dela, a empresa apresentou uma receita líquida de 327 milhões versus 281 milhões no mesmo período do ano passado, um crescimento de 16%. O EBITDA ajustado, que exclui efeitos não recorrentes, ficou em 63,5 milhões versus 50 milhões no mesmo período do ano passado, um crescimento de 25%, muito forte, crescimento anual. O lucro líquido ajustado cresceu 26%. Tá? Então, foi um resultado bastante relevante. Se formos analisar o crescimento do trimestre atual versus o anterior, a queda é bastante relevante também. Aqui, ó, teve uma queda de 13,8% no trimestre anterior para esse, queda de 30,4% no trimestre anterior para esse, e uma queda de 34% no lucro líquido. Então, se pegamos o comparativo anual, o resultado foi bem positivo, mas de um trimestre para o outro, teve essas quedas que também foram bastante relevantes. Esse aqui é o slide mais importante que a empresa faz, porque ela segmenta as suas atividades de prestação de serviço: fazendas, agroindústria, negócios internacionais, portos e terminais, reposição e serviços. Desses 5, o mais relevante a gente pode ver aqui que é fazendas, seguido de perto de agroindústria. Então, o que você tem são 5 negócios. Desses 5, os 2, fazenda e agroindústria, são os mais relevantes, sendo que esse de fazendas e agroindústria são soluções tanto para plantio quanto para armazenagem. Então, preste bastante atenção em como a empresa ela desenvolve as suas atividades e quais os setores, quais os serviços que ela presta e quais desses serviços são os mais relevantes. Então, nós temos aqui o segmento de fazendas, apresentou uma receita líquida de 103 milhões, um crescimento de 25,3%, muito bom. Agroindústria, que é o segundo mais relevante, uma receita líquida de 98,2 milhões, um crescimento de 15% aproximadamente, muito forte. Negócios internacionais, cresceu 24%. Portos e terminais, 34% de crescimento. E reposição e serviços, uma queda de 4,7%, sendo que reposição e serviços representa 18% na receita da empresa. Aqui nós temos o CAPEX que a empresa fez. CAPEX é investimento. E você pode ver o foco do investimento que a empresa está fazendo, a armazenagem de grãos. É uma deficiência do nosso agro e a empresa atua. Isso quer dizer o quê? Que dá vantagem competitiva para ela. Você precisa de muito investimento para fazer essa armazenagem de grãos, tanto em locais estratégicos quanto em capacidade de realizar as obras. Então a Kepler Weber ela se destaca bastante nisso, porque por mais que o agro tenha um desempenho ruim em determinado trimestre, quebra de safra ou qualquer outra coisa, a armazenagem de grãos sempre será necessária. Então a empresa tende a apresentar sempre bons resultados. E nós temos aqui, ó,
uma expansão de 24 mil toneladas na Bahia, mais 24 mil toneladas no Piauí, 16 mil toneladas no Rio Grande do Sul, 6 mil toneladas na Venezuela Portuguesa, 33 mil toneladas em 2 silos em Paraguaí, Itapua, no Paraguai, Itapua. Então, preste muito bem atenção em como a empresa ela desenvolve seus negócios. E aqui nós temos o segmento da receita por mercado. O mercado interno, nesse trimestre, representou cerca de 91% de toda a receita da empresa. O mercado externo, o restante. E a receita líquida, que nós temos aqui, 327 milhões, o mercado interno brasileiro destacado disparadamente como o mais relevante, um crescimento de 16,6%. A escala de valores que a Kepler apresenta é de 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões. Desse valor, 91% é mercado interno, o restante é mercado externo. Desses valores totais, a empresa ela apresenta 5 segmentos: fazenda, água e indústria, negócios internacionais, portos e terminais, reposição e serviços. Desses 5, água, indústria e fazendas são os mais relevantes. Então você já tem toda uma estrutura de como a empresa desenvolve suas atividades e o que impacta mais na sua receita. Vamos analisar agora a rentabilidade dela. Analisando aqui, se você tivesse investido um ano na empresa, um ano atrás, hoje você teria R$1.000 ao ano, hoje você teria R$1.173. Uma valorização de quase 24%, muito forte. A empresa ela tem grandes vantagens. Uma é que a ação dela custa baratinho, R$10,60, custa muito pouco. E ela de fato está barata por causa dos indicadores de preço. Tem um PL abaixo de 10, está em 7,6, e um P sobre VP de 2,5% aproximadamente. Além disso, terceira vantagem, tem um dividend yield de quase 10%. Era maior, mas como a ação ela valorizou um pouco mais, teve uma queda desse dividend yield. Então você tem a ação que custa pouco, entrega boa rentabilidade, tem indicadores de preço bastante interessantes e paga bastante dividendos. Então você tem aí um contexto muito positivo para a empresa. Se formos analisar a rentabilidade histórica, em um mês ela te entregou uma rentabilidade de mais de 10%, de 13,7%. Em 3 meses, 5%, caiu um pouco. Em um ano, 17,3%, muito positivo. Em 2 anos, 25%. Em 5 anos, 320%. E em 4 anos, 86%. Em 10 anos, 86%. Então você vê uma empresa que te entrega bons resultados. Eles são variáveis porque depende muito do resultado do agro. O agro depende muito do clima e o clima não tem como você prever e antecipar determinadas situações. Você está sujeito a ele, né? Como nós já vimos, o PL está em 7,6%, é um PL muito baixo, é um dos PLs mais baixos que a empresa já registrou, que é muito positivo, que indica que é um bom momento de entrada. O P sobre VP não está nos mais baixos, está bem acima de 1, né, 2,5%. Não é bem acima, mas acima de 1. O dividend yield da empresa é um dos maiores já registrados, é o segundo maior, só perdendo para 2022, o que significa que a empresa está num bom momento, embora as ações dela no mercado não estejam refletindo isso. E eu trouxe aqui também o ROI, que é Return on Equity, que é retorno sobre o patrimônio líquido. É o quanto que a empresa tem capacidade de gerar rentabilidade com o patrimônio que ela tem hoje. E você pode ver que o ROI da empresa está 33,8, é um dos maiores já registrados, é o segundo maior já registrado. Então a empresa está conseguindo rentabilizar muito com o seu patrimônio líquido. E se formos analisar a rentabilidade de acordo com os benchmarks, se investíssemos 5 anos na empresa, hoje nós teríamos R$ 4.100. Se fosse no CDI, que segue a taxa Selic, 1.400, no Small Caps, que é o benchmark das Small Caps, 876, estaríamos perdendo dinheiro. O IDIV, que é as empresas que pagam dividendos, 1.530, o IBOV, que é o Ibovespa, 1.250, IPCA, que é a inflação, 1.330, o IFIX, 1.260, e a empresa americana, a S&P 500, que está representada aqui pelo ETF IVVB11, teríamos 2.870. Então, a Kepler Weber
tem entregado muitos resultados positivos. Se você tivesse investindo na Bolsa Americana, hoje você teria 2.870, mas se você tivesse investindo na Kepler Weber, você teria 4.153. Voltando aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado desse resultado da empresa, espero que vocês tenham gostado da forma como ele foi passado. Se não foi interessante para vocês, deixa aqui nos comentários, que aí eu falo de outra empresa, falo de uma outra forma, mas não deixe de dar o feedback com vocês. Se vocês gostarem, deixa o like, compartilhe, mande para outras pessoas, porque pode ser interessante para elas. Então, deixo aqui meu muito obrigado e valeu!